Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao 1937. Fluminense campeão carioca. pavilhão das três cores. Nasce um tricolor em Aracaju. O Birajara 40 Cabral. Um jogador? Não. Um torcedor. A bola não era o seu instrumento, e sim o piano. Mas isso ele só foi descobrir aos 9 anos de idade. Aos 10, ganhou de seus pais Nelson e Andréia um piano. E ingressou para o Instituto de Música e Canto Orfeônico de Aracaju. Nesse período, aos 12 anos, o Birajara já tinha um programa de rádio de 30 minutos, onde tocava músicas do seu tio, Pedro Cabral, que também era pianista. Aos 14 anos, montou seu primeiro espetáculo, Constelação Musical, onde dirigiu 20 atores. E por aí vai. O primeiro lugar que mamãe, meu pai, eu e as internas que ainda restavam, moramos em Água Limpa, em Ouro Preto. E subindo a ladeira chegava no colégio arquidiocesano, onde Bira estudou 1 ano e eu 4. E como era conhecida a fama da engenharia de Ouro Preto, mamãe enviou Bira com 15 anos para ele fazer o último ano de científico lá e depois a faculdade. E ele fez também o quinteto da Escola de Minas. Então eram 5 a tocar, né? Tinha o Roberto, o Bira, o Kleber, que era o cantor. Aí começou essa reunião de jovens, aí ele teve ideia de fundar o coral. Então, no começo, o coral se chamou Le Muguet, mas depois de certo tempo, alguns anos, foi Coral de Ouro Preto.
Você é como se diz para nós aqui de Ouro Preto, né? Você é um motivo de orgulho, porque você é uma pessoa importante na música, um grande músico, e foi ouro-pretano. Você morou aqui em Ouro Preto na melhor fase. Hein? Na melhor fase da vida. Ele desenvolveu aí o coral de Ouro Preto, essa coisa toda, não sei o quê. Como é que é a música? Sobe, desce? Desce, sobe, desce sem parar. São Francisco ajuda todo aquele de Ouro Preto, as ladeiras, a aguentar. Aí eu via lá das cabeças, e descendo das cabeças, e o rosário, vou subir devagar, vou pensando, e a escadinha, vou descendo. Escadinha, Lá já vem chegando, mais um pouco eu estou lá, já lá. E foi em 63 que ele foi para a França fazer um doutorado de universidade no Instituto de Siderurgia, lá em Saint-Germain-en-Laye. Bira também procurou não só ficar nas pesquisas siderúrgicas, que era o assunto da tese dele de doutorado, ele procurou fazer algo musical. E ele fez o Trio Cabral, depois entrou no meio musical para fazer música de filme. E aí fez o Arrastão. Eu conheci o Birajara lá no Institut de Recherche de Sidérurgie, perto de Paris, em Saint-Germain-en-Laye. E era o primeiro dia que eu comecei a trabalhar lá e o Brasil tinha perdido a Copa do Mundo. Então, era verão e muita gente estava de férias. E, então, era muito fácil, assim, tinha mais tempo livre para conversar, e foi o coup de foudre. E começou o namoro, meus pais ficavam muito preocupados porque o Birajara era muito simpática, era engenheiro, mas brasileiro, então era uma pessoa assim, o Brasil na época era pouco conhecido assim, era longe, era um país muito longe. Aí eles ficavam também preocupados porque souberam que ele tocava piano à noite num bar. Aí um dia, sem me falar nada, eles foram no bar, que era o Bilboquet, o Saint-Germain-des-Prés, que era um bar assim muito badalado. E o dia seguinte eu soube que eles tinham ido e me falaram que ele toca bem. E depois disso, então, nunca mais fizeram qualquer tipo assim, de crítica. E, claro que ele não era muito simples de casar com um estrangeiro, mas na minha família. Não? Mas todo mundo gostou dele. E as amigas da minha mãe vinham muito assim, interessadas de conhecer aquele brasileiro que Caterina conheceu. E eles, mais il est bien,
ele é bien, elas falavam assim como que brasileiro, mexicano era quase a mesma coisa, né? Então achava que ia ser uma pessoa muito folclórica, mas não era. Aí nós casamos e decidimos voltar ao Brasil. Chegamos o navio aproximou do cais do porto, eu estava de binóculo e o Birajara, olha, aqui é minha mãe e minha irmã, e ficou assim a imagem das duas se aproximando cada vez mais e o pessoal atrás falando, acabou o marido, ele vai voltar para a terra dele, para a família dele, e você não vai ter mais marido e tudo, mas não foi assim não, a gente foi morar na Ilha do Governador, e foi muito bom, foi muito bom. Março, abril de 67, por aí, chegou o professor Cabral vindo da França, que tinha o Birajara, que tinha acabado de terminar, ou estava terminando o seu doutoramento, e ele entrou no meu escritório dizendo, olha, eu ouvi falar que aqui na UFRJ tem endereço por gente que está se doutorando. Eu disse, pois é verdade, e perguntei, mas o que você faz, qual é a sua especialidade? Ele disse, bom, eu sou corrosionista. Eu disse, olha, complicou porque nós somos dois aqui no departamento e eu sou corrosionista. Quer dizer, corrosionista já tem um, não é? Então, corrosionista é difícil, mas acontece que nós estamos muito precisando de um professor para dar um curso de fração de raio-x. Aí ele me disse, olha, eu fiz raio-x, eu conheço de fração de raio-x, eu fiz isso na França e eu aceito essa missão. Eu me lembro, como engenheiro
metalúrgico, fazendo uma pós-graduação em engenharia de produção, um pouco perdido, né, por esse ambiente aqui, sem saber bem, né, o que fazer, né, que projeto, que tese. Eis que alguém diz, olha, o professor Cabral está iniciando um plano, né, um plano diretor para a indústria siderúrgica. Quem sabe, né, a gente não vai lá falar com ele, mas falar com o professor Cabral, ele deve estar cheio de coisa para fazer, será que ele vai nos receber? Não, mas vamos lá, vamos tentar, vamos arriscar. E nós fomos, né? E qual não foi a nossa surpresa ao chegar lá, né, em ser extremamente bem recebidos, né? 2 ilustres conhecidos alunos, né? E o professor Cabral ouviu, né, os nossos anseios, né, os nossos desejos de fazer um trabalho, e logo, né, nos recebeu, né, nos deu as suas indicações, falou do seu plano, né, e das suas ideias, e já lançou, né, um projeto, para mim, no meu caso particular, olha, eu tenho que trabalhar com transferência de tecnologia, né, para a indústria siderúrgica, o Brasil está crescendo, você gostaria de fazer um trabalho nessa área? Eu, na mesma hora, topei. Ele foi convidado pelo professor Coimbra, num determinado momento, para chefiar o programa de engenharia nuclear, que era um programa que estava começando na ocasião, já tinha algum andamento, e ele, durante muito tempo, se ocupou do projeto de energia nuclear. Ao vir pro Rio, como boa gaúcha, eu digo recém-vinda para o Rio, né? Tive a oportunidade de ser convidada para trabalhar num grupo, né, em que ele, com suas ideias, né, traz aí, saindo da UFRJ, indo para nuclear um projeto junto ao Ministério da Indústria e Comércio, com a Secretaria de Tecnologia Industrial, era o Plano Mestre Siderurgia, né, e aí ele compondo grupos, né, e ao mesmo tempo trazendo aí as suas concepções, possivelmente do seu doutorado lá da França, né, que era a nucleação dos núcleos especializados em solda e em corrosão, né. Então eu tive a oportunidade de ser assim um dos primeiros agregados desse grupo, né. E ele, ao nuclear isso, chegou a reunir em torno de 40 pessoas em relação a esse projeto, né. Projeto da COP, sediado no INT, com financiamento da OEA, com financiamento externo, enfim, uma mobilização que ele sempre fez em torno disso. E creio que muitas pessoas como eu devem se sentir também filhos do professor Cabral, porque talvez um dos grandes resultados desse grupo, as inúmeras pessoas que estão nesse momento e que estiveram exercendo cargos, né, de alta direção, diretora da COP, né, a professora Ângela Uller, a diretora do INT, né, a doutora Maria Aparecida, chefes de programa, dirigentes de empresas, né, que passaram por esse grupo, né, que receberam apoio tecnológico, apoio econômico, bolsas de estudos por esse grupo, né. Eu acho que os resultados desse grupo não foram até bem avaliados, né, esse efeito multiplicador que ele teve. A importância do professor Cabral para a minha carreira, quem nem sabe disso, né? Eu estava no segundo ano da faculdade, naquele tempo era o básico, né? E a gente escolhia qual é a engenharia que se faria, né? Eu tinha o CR, que eu podia ser qualquer coisa, engenharia eletrônica, que naquela época exigia uma OCR. Eu ia ser eletricista, na verdade. E a gente participava das palestras que os chefes de departamento davam, né? E aí eu fiquei encantado com a palestra do professor Cabral, com a organização do departamento, com as perspectivas. Eu me lembro que naquele tempo era o Geisel, né? E aí tinha a perspectiva do segundo PND, né? Então a palestra do professor Cabral, a perspectiva de mercado, isso me fez ser engenheiro metalúrgico, que teve uma influência enorme na minha carreira, né? Quer dizer, depois eu fiz a Petrobras, o curso de engenharia de inspeção, tudo calcado nessa decisão que eu tomei, que o professor Cabral teve uma enorme influência, né? Eu somaria, né, a ética, ao trabalho, ao conhecimento e ao bom humor. Um entusiasmo, né? Um entusiasmo que é raro a gente encontrar. Um entusiasmo nas pequenas e nas grandes coisas, né? Eu acho que um entusiasmo que faz com que a alma dele não envelheça, né? A pele enruga, o tempo enruga a pele, mas a falta de entusiasmo é que enruga a alma, né? E eu vi no professor Cabral esse entusiasmo cativante, né? E por fim um amor, né? Um amor verdadeiro pelo trabalho, um amor pelo país, né? Um amor pelo desenvolvimento, né? Isso me fez dele assim um mentor, né? Um mentor profissional, um mentor tecnológico.
Depois, ao longo da vida, eu tive o enorme prazer de ter vários contatos profissionais, né? Um deles muito importante, muito interessante, quando eu tinha saído do Inmetro, eu fui diretor do Inmetro, depois fui presidente. Antes de ser diretor e presidente, eu voltei para a Petrobras e aí fui convidado para ser avaliador do PADCT, né, que era um programa do Ministério de Ciência e Tecnologia. O professor Cabral fazia parte do grupo de avaliadores junto comigo. E aí nós travamos diversos contatos, inclusive com o piano do professor Cabral, que é imperdível e inesquecível. Eu me lembro também, olha que coisa engraçada, de uma discussão, né, de um congresso da ABEND, da Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, em que se discutia a possibilidade de fazer equipamentos de ensaios não destrutivos no Brasil. Isso na década de 80, no início da década de 80, devia ser 82, calculo que fosse isso. Né? Eu me lembro que se travou uma grande discussão e o final, o professor Cabral, ele fazia parte da mesa, coordenava a mesa. Eu me lembro de uma questão fundamental, né, e óbvia hoje, né, que ele perguntou, que acabou com a discussão, disse, qual é o mercado brasileiro de equipamentos de ensaios não destrutivos? Ninguém tinha os números, está certo? Então, como é que a gente discutia a possibilidade de fazer equipamentos se a gente não conhecia o mercado? Né? Na minha carreira de gestão de ciência e tecnologia, eu sou administradora, eu tive a oportunidade de conhecer e dominar, vivenciando todo esse ambiente da ciência e tecnologia, né? Com os grupos que ele nucleou, com normalização, transferência de tecnologia, qualidade, isso na década de 74, né? E as especializações, que era solda e corrosão. Então foi assim, uma honra muito grande. O professor Cabral sempre foi um gestor, né, da liberdade. Isso, da liberdade. Ele nunca ficou preocupado, né, com os horários das pessoas, né? Nunca ficou preocupado com o que cada um estava fazendo. Mas ele sempre ficou preocupado com o resultado do trabalho, né? Com o resultado do trabalho para a sociedade. E nisso ele era rigoroso, né? E muitas vezes as pessoas às vezes não entendem isso, né? Não entendem, é uma liberdade com responsabilidade, né? E nesse aspecto, né, ele não abria mão, né? É o resultado, a qualidade do trabalho. O viés da gente era sempre discutir a questão da propriedade intelectual, né? E já naquela época o Cabral dizia assim, não, vocês têm que olhar marcas. A gente não falava em designer, não falava em... E ele já ressaltava um pouquinho desse momento em que certamente o país ia começar a viver. Eu realmente acho que é destacar essa questão do mestre como pesquisador, como professor, como gestor de ciência e tecnologia e principalmente como homem público, né? Acreditando nas políticas públicas, acreditando que certamente o Estado tem um papel a cumprir para a sociedade e ele sempre teve isso muito claro, né? Como é que a gente poderia, dentro das administrações públicas, poder participar e contribuir com a sociedade brasileira. Foi um enorme prazer, né, travar um contato de grande importância e sempre uma referência para todos nós, pela sua inteligência, né, pela sua visão do mercado. O professor Cabral sempre teve a visão do mercado. Uma pessoa muito eficiente, quer dizer, você dá uma missão para ele vai e cumpre, né? Eu costumo dizer que em alguns momentos que a gente está, às vezes, em palestras e quando o Birajara está na plateia, eu costumo dizer que eu sempre tive uns gurus na minha carreira de ciência e tecnologia, né? E certamente o Cabral é um deles, né? Eu me tornei, eu diria que um filho profissional do professor Cabral. Eu acho que nós temos vários pais, temos pais biológicos, né, pais familiares, pais sociais, e eu considero o professor Cabral o meu pai profissional. Quem é bandido tem que estar munido. Quem é bandido tem que estar prevenido. Não pode ser batido. Não pode ser. Não.
Bira às vezes chegava aqui pro ensaio todo arrumado, né? De paletó, de blusa social. Aí começava a ensaiar, tocar o piano. E daqui a pouco, meia hora depois, ele já tinha tirado o casaco, ele já estava suando em bica, já tinha arregaçado as mangas, já estava em pé no piano, assim, pulando, entendeu? Vamos lá, gente, vamos lá! E é uma coisa de doido, né? Aquele cara todo certinho, de repente tá enlouquecendo todo mundo, né? Fazendo com que todo mundo realmente entre, né, no que ele quer, na proposta dele. Primordial na minha vida, porque além dele me ensinar tão bem, ele tem aquele jeito de você entrar no personagem cantando. A primeira peça que a gente fez com o Bira, juntos, Lucília e Alexandre, foi o Embarque de Noé, da Maria Clara Machado, que o Bira fez a direção musical e as músicas de todas as montagens. Clandestinos, né? Vai ser divino. Quando eu penso no Bira, eu penso na minha juventude, aqui no tablado. Eu penso década de 70, 60, e que todos nós éramos mocinhos e cheios de ídolos, né? Então tinha Rita Lee, tinha Mick Jagger, E quando a gente vinha aqui pro tablado, tinha o Birajara Cabral, com tribobó, que não saía da cabeça da gente, entendeu? E isso foi uma geração, quer dizer, quem aqui no tablado não conhece tribobó tem ouro, tribobó tem bó, borogodó. Tive o privilégio de trabalhar com Birajara Cabral, não só com o Bira, mas com a geração criadora do tablado. E o Bira tem um significado muito grande para mim, porque eu acho que ele traduzia essa coisa da alegria, de estar em cena, e ele conseguia tirar de nós simples alunos, simples estudantes, pessoas que queriam um dia poder se tornar o que a gente está tentando ser até hoje. E o Bira conseguia tirar da gente aquela voz velada, aquela timidez. Ele relaxava a gente e conseguia abrir acordes, fazer vozes com gente que não sabia nem... Achava que aquela clave de sol era um escorpião colado no papel. Ele entra no espírito da coisa e ensina como é que a gente deve interpretar a música. Isso é muito bom. Isso dá uma autoconfiança. Acho que uma das coisas principais dele é isto. Ele nos dá autoconfiança. Embora você não tenha uma voz maravilhosa, você acha que é uma Maria Callas. Bira fez a música, né, do Dragão. E então ensinou o pessoal a cantar e tudo mais, aquela empolgação do Bira, né? Um dia acabou o ensaio do Bira e o Bira ficou aqui no palco do tablado, tocando piano para essa nova geração. E de repente ele começou a tocar tribobó e todo mundo sabia cantar tribobó. Você sai cantando a música dele. Então é muito emocionante, é muito emocionante mesmo esse lado do Bira, meio popstar, né, escondido, porque ele se esconde, mas é maravilhoso. Eu sou fã dele. Assisti ele de cueca tocando num espetáculo dos Chopes Berrantes. Fizemos uma dupla musical de muito sucesso, Claimara Borges e Eurico Fidelis, que o Bira fez a direção toda, vocal, os arranjos. Maestro, forró bodó. Fizemos feira de cavalo, feira de gado. O futuro que aponta o meu fim, que exige rápido de mim. Um compromisso sincero, uma vida estável, uma casa azulejada lavável. Na verdade, o amor é mais que o ato de amar. Eu acho muito engraçado do Bira uma forma de avaliação que ele criou, né, de atribuir notas, né, de 1 a 10. Né? Então, isso é de uma forma, assim, eu acho que é uma maneira que ele tem de separar por itens, né, o rendimento, quer dizer, precisão rítmica,
não botar tudo no mesmo saco, senão a gente ia levar sempre 0. Né? Fazer o coral com ele é uma escola que nada dá, né? Nenhuma escola dá o que o Bira dava nesses encontros do coral. É impressionante como o Bira é alegre, como contagia, né, a alegria dele. Por isso que eu colo nele, pra ver se isso passa um pouco pra mim. Tem aquele jeito do Bira alegre, brincalhão, companheiro, mas ele tem uma coisa assim paternal também. A gente tem o maior respeito por ele, não só pelo que ele é, mas pelo comando dele, não é? Ele sabe comandar sem mandar. Aqui no tablado, o Bira faz milagres, assim, com as vozes, com as pessoas. Ó, pro Bira, eu dou nota 10. Fácil, fácil. Quer nem saber. Agradeço muito ao amor que o Bira tem pela profissão dele de músico, embora ele tenha várias outras profissões, geniais em todas elas, mas eu acho que isso passou para todos nós. E está marcado, em toda a geração, na minha geração, está marcada a presença do nosso mestre, o Birajara Cabral. 1, 2, 3. Esgrima é esporte de reis. 1, 2, 3. Bira, adoro você. Beijos. Lagoa de Sacopemapã, quantos mistérios e quantos amores. Dana de Tefé, ladeira de Sacopã, nos trazem lembranças de um tempo que foi que passou. Amores, tantos quantos quais, que as suas margens recordam serenas, mas sem deixar que o tempo leve em sua esteira o rosto que marcou pra vida inteira. Na orla caminhando, pergunto até quando vou ter a paisagem sem ter na imagem teus olhos azuis. Que falta me faz, amor, demais. Lagoa de Sacopemapã, gente animada dos 8 aos 80. Bebês e babás, passarela de beleza, exalam frescor e concorrem com verde dos manguezais, esvoaçando com graça e canto. Vão-se as garças, os biguás e os ocós, deixando em seu rastro um sabor, uma aura de eternidade. Lagoa de Sacopemapã, lagoa. É isso aí. Homenagem à Lagoa.